mostrar que aquilo que ele está a trazer, que o próprio Jesus está a trazer, que é o vinho novo, não pode ser colocado em odres velhos. Isto é, a mentalidade antiga, a mentalidade que era o suposto acontecer, que era aquilo com que Jesus estava a ser confrontado, e aquilo que a realidade dos discípulos, aquilo que eles estavam a viver naquele momento. Então os discípulos não estavam a jejuar, mas era suposto estarem a jejuar. Então os discípulos estavam a entrar num conflito no meio da cultura, porque as pessoas estavam a olhar para eles e estavam a apontar o dedo e a dizer que eles deveriam estar a jejuar. E Jesus vem dizer assim: o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. E Jesus é o próprio vinho novo, que vem trazer algo de novo no meio da cultura, veio trazer algo novo ao meio dos religiosos e dos judeus, que entrava em conflito com eles, e então havia esta situação aqui que estava a causar este conflito. Jesus é o vinho novo, os discípulos de Jesus são os odres novos, são os recipientes novos para receberem este vinho novo, a mensagem de Jesus. E os discípulos de João e os fariseus serão o equivalente aos odres velhos. Ou seja, mentalidade antiga, aquilo que é cultura, que está a ser validado pelas pessoas, pela religiosidade, isso é o odre velho, em que se for confrontado, se for inserido um vinho novo, aquilo que vai acontecer com a fermentação é que o odre vai se partir e vai se desperdiçar o vinho e o odre. Então aquilo que Jesus veio fazer é que ele é esta mensagem nova, ele é esta nova realidade, e ele está com os 12 discípulos a colocar uma nova cultura, uma nova mentalidade, e ele está a trazer então o vinho novo e está a preparar odres novos para serem o recipiente do vinho novo. É muito importante nós entendermos isto. Jesus estava a criar 12 odres novos para serem os portadores deste vinho novo. E uma coisa muito importante é a fermentação do vinho. O vinho é novo, mas existe o processo da fermentação. E essa fermentação, ela só é possível dentro de um odre novo. E repare que a fermentação acontece já com o vinho novo dentro do odre. Ou seja, o vinho é lançado, poderíamos equiparar à semente é lançada, e depois que ela é recepcionada, depois que o vinho é recepcionado, existe um processo dentro em que ele vai fermentar, em que ele vai ser transformado e vai ser melhorado. E vai começar a ganhar valor e propriedades. Então, quando nós estamos a trazer isso para a nossa vida, o vinho novo de Jesus, para estar a ser derramado sobre nós, o odre tem que ser novo. Ou seja, vai ser impossível, trazendo agora para aquilo que nós vamos falar, que é avivamento. Se nós queremos trazer para a nossa realidade aquilo que são as promessas, aquilo que nós ouvimos muitas vezes falar acerca da nossa nação, do avivamento. Se nós queremos e desejamos que esse avivamento chegue até nós, a igreja precisa de ser um odre novo para poder receber esse vinho e ter capacidade e ter estrutura para aguentar a fermentação. E aqui está o tema central de hoje, que é a fermentação. Sermos odres novos. Que Deus está a chamar a nossa atenção para sermos o recipiente que vai receber da fonte esse vinho novo. Nós falamos muito de avivamento e falamos muito sobre o derramar de Deus que nós gostaríamos de ver, o poder de Deus sobre nós,
mas nós precisamos de estar preparados para receber esse poder. Nós precisamos de nos colocar em posição diante de Deus, reconhecermos que muitas vezes a gente adota o odre velho. São as mentalidades antigas, são as nossas rotinas religiosas antigas, são os nossos hábitos que muitas vezes estão a condicionar a explosão que Deus quer fazer na nossa vida. Porque nós estamos dentro daquele padrão e não conseguimos sair da nossa caixa, não conseguimos sair cá para fora e deixarmos que Deus faça fluir através da nossa vida. Porém, precisa de haver uma posição da nossa parte e precisa de haver uma postura diante de Deus, de arrependimento, de reiniciarmos muitas vezes aquilo que nós já começamos, mas precisamos de voltar ao caminho, precisamos de voltar a estar alinhados com a mente de Cristo. Então, quando nós estamos a falar sobre avivamento, nós precisamos de ponderar tudo o que nós estamos a fazer para podermos receber esse avivamento. Já reparou que nós às vezes estamos a clamar a Deus para trazer um avivamento, mas nós não temos estrutura para ele. E se nós estamos a pedir algo a Deus e não temos estrutura, a responsabilidade vai ser nossa. Porque Jesus diz aos discípulos, no final do Sermão da Montanha, depois de transmitir todos os ensinamentos, ele diz: o homem prudente, assemelhá-lo-ei àquele que construiu sobre a rocha. Então aquilo que nós queremos por natureza é o resultado, é o final, mas temos que perceber que o início tem que nos levar até ao final. Porque senão aquilo que vai acontecer é que nós estamos a pedir algo, Deus vai derramar, só que depois vai cair num odre velho e vai se desperdiçar. E se a gente desperdiçar, a responsabilidade vai ser nossa. Porque Deus vai dizer assim: mas vocês pediram. Então isto é muito sério, irmãos. Nós às vezes estamos a clamar por algo. Eu creio nessa palavra que realmente nós vamos ter algo especial de Deus aqui na nossa nação. E você provavelmente já ouviu até profecias em relação a Portugal, daquilo que Deus quer fazer na nossa nação. Mas hoje esta mensagem é para nós pensarmos na nossa realidade. E quando Deus derramar sobre nós, como é que nós vamos tratar, como é que nós vamos manter e como é que nós vamos trabalhar com aquilo que Deus nos vai dar. Alguém chega à sua beira e dá-lhe 500 quilos de ouro. Como é que você vai tratar com isso? Como é que você vai gerir? Como é que você vai administrar? É que do mesmo jeito que pode ser bênção, pode se tornar algo problemático lá na frente. Então nós, povo de Deus, precisamos de ter consciência daquilo que nós estamos a pedir e daquilo que Deus vai derramar sobre nós e estarmos equipados, estarmos alicerçados para executar e para sermos portadores desse avivamento. Então, se o avivamento chegar, como e de que forma é que nós estamos a construir os alicerces para recebermos essa bênção de Deus? É porque quando Deus derramar a bênção, nós vamos ser cobrados aquilo que Deus está a trazer. E não vai ser às pessoas que não conhecem Jesus, vai ser àqueles que estão dentro da igreja, àqueles que têm a responsabilidade dentro da igreja, e esses somos nós. Que ouvimos esta mensagem, que sabemos que esta mensagem é para nós, e aqui isso vai ser cobrado da nossa parte. Porque Deus vai derramar sobre as nossas vidas. E nós estamos a receber vinho novo sendo odres velhos, ou estamos a começar hoje a ser odres novos, a sermos recipientes que Deus olha para nós e vai dizer assim: está pronto para receber, está pronto para descer. E Jesus preparou os discípulos para serem um odre novo, para receberem esse vinho novo. Ele preparou a mente, o coração e a consciência deles
Porque se nós repararmos, Jesus teve 3 anos com os discípulos e só depois dele ascender é que realmente passou a haver a execução, o derramar do Espírito, do poder do Espírito, para que houvesse um progresso. Mas antes houveram 3 anos de preparação. Houveram 3 anos para ganharem estrutura, para saberem quem era o mestre, para saberem quem era aquele que estava a prometer essa bênção. E eles receberam essa bênção de Jesus. Repare que eles começaram, Jesus era o vinho novo, preparou 12 odres e depois 120 receberam, quando estavam reunidos no dia de Pentecostes. Houve um crescimento. E Jesus passou esse vinho novo para 12 discípulos. E esses 12 discípulos depois tiveram a responsabilidade de alimentar toda uma geração até nós hoje. Porque eles foram trabalhados para serem odres novos que vieram trazer este vinho novo que dura até hoje. Então, a nossa realidade hoje, aqui como igreja e como nação, trazendo este pensamento para nós, como é que nós vamos olhar para o futuro? De que forma é que nós vamos encarar este poder que Deus quer derramar sobre a igreja, esta explosão que Deus quer fazer na nossa vida? E realmente começa, como nós ouvimos falar muitas vezes, no nosso quarto, na nossa intimidade com Deus. Mas quem é que está a executar isso? Quem é que está a trazer isso à realidade? Jesus hoje está à procura de pessoas que digam assim: eu quero ser esse odre novo, que vai ser a ignição, ou que vai ser um ponto de ignição para que isso aconteça. E quando nós tomamos esta consciência desta dimensão daquilo que os discípulos receberam e daquilo que espalhou, nós começamos a ver também a dimensão que Deus quer fazer através de nós e a multiplicação. Trazer um vinho novo à nossa vida para que gerações sejam alimentadas com esse vinho novo. Então não é coerente da nossa parte nós estarmos a clamar pelo um avivamento, pelo sobrenatural de Deus, sem preparar a nossa estrutura. A nossa estrutura pessoal e coletiva também. Quando eu trato da minha estrutura pessoal, a minha tendência vai ser ajudar à estrutura coletiva. Porque eu estou a estruturar-me, eu vou estruturar outros. E se você fizer isso, você vai se estar a estruturar, vai se estar a preparar para isso e você vai estruturar outras pessoas. Porque o intuito de derramar o Espírito, de derramar o vinho novo, não é que ele se desperdice. É que ele seja aproveitado e que seja bem executado, seja bem trabalhado pela igreja. Quando nós lemos sobre as bem-aventuranças, Jesus fala sobre os mansos. E quando estamos a falar de mansidão, um dos significados de mansidão é que é uma pessoa que tem a consciência de que recebeu um poder, que tem um poder dentro dela e que precisa de saber e conhecer para o saber administrar. Não é só mansidão de ser uma pessoa mansa e muito humilde, não é isso, é de ter consciência. Ele estava a falar para os discípulos, de alguém que recebeu, alguém que estava a receber o poder de Deus e sabê-lo administrar. E nós precisamos de ser também mansos nesse sentido. Sabermos receber aquilo que vamos ter da parte de Deus e aguentar a fermentação, porque muitas vezes aquilo que nós queremos é explodir cá para fora, trazer cá para fora, mas ainda não é tempo. Muitas vezes de estarmos a executar aquilo que está a fermentar cá dentro. Mas quando nós recebemos o vinho, quando nós começamos a receber essa semente, ela começa a crescer e a desenvolver. O vinho começa a fermentar e começa a querer vir cá para fora, mas nós temos que aguentar até ao tempo em que o odre é aberto para começar a alimentar, para começar a dar de beber. Então nós precisamos, sim,
de querer e desejar o avivamento, mas nós precisamos de ter uma base sólida para sermos bons dispenseiros. Não podemos só ficar no desejo de termos o resultado, porque depois a nossa vida, a nossa estrutura tem que acompanhar aquilo que está a acontecer. Podemos usar o exemplo de Daniel, que eu preguei aqui uma vez, das dádivas de Deus e do caráter. De Deus deu-lhe um dom, mas o caráter acompanhava esse dom. E nós como igreja precisamos de moldar o nosso caráter, de sermos odres, de sermos recipientes em que Deus pode olhar para nós e dizer assim, se eu der, vai multiplicar. Se eu der, vai gerar fruto. E isso é o desejo de Deus para nós. E como é que a igreja pode preparar isso? Como é que nós conseguimos preparar a nossa estrutura? Para nós podermos então sermos bons dispenseiros deste vinho novo que Deus quer mandar sobre a nossa vida. Eu quero ler com os irmãos Esdras, capítulo 7. Esdras, no capítulo 7. O versículo 9 e 10. Nós temos aqui muito a aprender com este homem de Deus que se levantou numa época muito difícil. E estes dois versículos aqui vêm de encontro a nós hoje. Um dos muitos exemplos que nós temos na Bíblia de como nos estruturar para podermos receber da parte de Deus, algo que Deus quer derramar sobre nós. O atalaia tem a função de chamar a atenção, de dizer aquilo que está para acontecer. Ele tem uma visão daquilo que vai acontecer e ele chama a atenção e as tropas começam-se a preparar e toda a gente começa a prestar atenção àquilo que está a acontecer. E aquilo que está a acontecer é que nós hoje estamos a ser alinhados, nós estamos a ser preparados para algo que Deus quer derramar sobre a nossa vida, sobre a igreja nesta nação. Diz assim, em Esdras capítulo 7, o versículo 9 e 10. Pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Quero salientar isto aqui. Chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Porquê é que a boa mão de Deus estava sobre Esdras? Porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos. Então, se nós seguirmos o exemplo de Esdras, em primeiro lugar, para nós nos estruturarmos, para nós nos prepararmos para aquilo que Deus quer trazer sobre a igreja, para aquilo que Deus quer fazer na nossa nação, no seu lar, no meu lar, na nossa cidade, nós precisamos de, primeiramente, estar dispostos. Disponibilizarmos assim como Esdras se disponibilizou. Em segundo lugar, buscar a lei do Senhor, ou seja, aprender e andar com Jesus, assim como os discípulos andaram. Assim como os discípulos passaram por um processo para se tornarem odres novos. Então, disponibilidade. Deus está à espera da nossa disponibilidade. Em segundo lugar, Deus está à espera que o seu povo busque a lei do Senhor.
que procure andar com Jesus, que buscar a face de Jesus. Entender quais são os mandamentos de Jesus. Entender qual é a direção que Jesus está a trazer. Terceiro lugar, praticar e cumprir. Ou seja, disponibilizou-se, aprendeu e executou. Aprender, ou melhor, buscar, aprender e depois praticar aquilo que se foi buscar. Ou seja, eu vou entender quem é Jesus e eu vou trazer para a minha realidade e para a realidade do mundo. Quem é Jesus? Mas primeiro eu preciso de buscar Jesus. Preciso de entender que Jesus quer transformar em odre novo. Quer que eu passe pelo processo para me transformar num odre novo para receber esse vinho novo. Para ser capaz de aguentar com a fermentação. E por fim, ensinar. Primeiro foi aprender, depois foi praticar e só depois é que foi ensinar. Ensinar, edificar, estruturar outros. Então Deus quer que nós, primeiramente, estejamos dispostos a aprender. Depois que nós executemos aquilo que nós estamos a aprender para podermos ensinar com autoridade. Podermos passar isso às pessoas com autoridade e sermos vasos na mão de Deus que podem trazer à realidade esse avivamento, esse vinho novo que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E se nós vivermos estas realidades, como Esdras viveu, nós vamos ver também que a boa mão do Senhor vai estar sobre nós. A boa mão do Senhor estava sobre ele porque ele colocou o seu coração disponível para buscar a lei de Deus, para executar, ou seja, para praticar aquilo que ele estava a aprender, que estava a buscar, e depois para ensinar os outros também. Por isso que a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho são uma confrontação conosco. Porque elas vêm de fora para trazer um efeito cá dentro. Fazer aqui um paralelo com a lei e com a graça. A lei vinha aqui de forma externa, para atingir o coração, a consciência da pessoa. Quando Jesus vem, ele traz novos mandamentos. Ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, ao velho? Eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus está a trazer assim um exemplo. Quando ele fala sobre adultério, ele está a dizer, na lei, se tu adulteras com alguém, pecas. Porém agora o quê? Se pensares na tua mente, já estás a pecar. Ou seja, vem de fora para dentro. E aquilo que nós queremos é colocar de dentro para fora, sem executar o inverso primeiro, que é receber primeiro, executar dentro de nós, para depois trazermos isso cá para fora. E por isso é que muitos de nós estão no estágio de viver a lei, porque nós queremos viver o externo. Isto não posso, aquilo não posso. Jesus aponta para a consciência. Jesus está a tocar direto na ferida. Jesus está, se você reparar, se olhar de uma forma geral para a Bíblia, ela começa a vir de dentro para fora. Quando chega a Jesus, nós não temos mais espaço. É cá dentro. Por isso é que não há hipótese com mentalidade religiosa, com odre velho. Porque tem que haver uma execução cá dentro, tem que haver algo concreto dentro do homem. Por isso é que é tão difícil o Evangelho, porque nós somos confrontados literalmente todos os dias com a nossa consciência. Todos os dias somos confrontados com aquilo que estamos a errar, com aquilo que estamos a fazer mal. E quando nós falamos sobre lei e graça, não devemos cair no erro de que com a graça é mais fácil. Complicou. Porque nós não temos mais espaço de manobra. E esse exemplo de Jesus é muito concreto e muito claro.
deixa de ser externo para passar a ser interno. A lei já está dentro do homem. Jesus cumpriu a lei e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de si, a lei está dentro de si. Tem que executar dentro de si. Então essa estrutura precisa de acontecer primeiro dentro de nós. Com quê? Com busca, com disposição a aprender, com prática, com vivência com Jesus, diariamente com Jesus, para nós podermos executar. E só depois então, depois de termos esta consciência, podermos então dizer a Jesus, manda aquilo que tu tens para nós. E se nós queremos ser uma igreja responsável, nós precisamos de estar posicionados, precisamos de ter consciência de que nós precisamos de ser odres novos. Nós precisamos de ser os discípulos que passaram pelo tempo em que a mentalidade foi mudada, em que os hábitos foram mudados. O coração e a sua consciência começou a ser confrontada para trazer para algo novo, que veio alimentar gerações, até hoje. Esse é o poder da mensagem do Evangelho. E nós precisamos a cada dia realmente de depender mais de Jesus. Porque quando o Espírito Santo me começou a incomodar com esta questão aqui, eu fiquei a pensar, Jesus, quando tu mandares o avivamento, como é que nós vamos tratar isso? Sempre Deus fala ao coração do homem e traz algo precioso. E o que é que nós vamos fazer com aquilo de precioso que Jesus quer mandar para nós? Com aquilo que Jesus quer fazer nos próximos dias, nos próximos anos? O que é que eu vou fazer com aquilo que Jesus quer mandar sobre a minha vida? E nós precisamos de deixar cair a ficha e aceitarmos aquilo que Deus tem para nós. E aceitarmos também o moldar de Deus. Essa é a parte difícil que nós temos, porque vai confrontar com os nossos ideais, vai confrontar com as nossas vontades. E eu quero terminar lendo um texto que está em Lucas, no capítulo 14. Lucas, no capítulo 14, o versículo 27 ao 29. Jesus está a falar sobre o peso de seguir Jesus, de tomar a cruz para seguir Jesus. Está a falar para os discípulos. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. E eu estou a ler isto agora e está-me a dar um nó na garganta. Isto é sério demais. Nós queremos ser odres novos e muitas vezes não termos a capacidade, não estarmos dispostos o suficiente para sermos moldados por Jesus, para entender por onde nós estamos a entrar, por onde nós estamos a caminhar. Eu penso que ninguém gostaria de dar algo muito precioso a alguém e a pessoa deixasse gradualmente aquilo de precioso que você está a dar ir pelo esgoto abaixo, gota a gota. E quando Jesus está a falar sobre o odre, vem à minha mente uma imagem de um saco furado, que muitas vezes acontece até com empresas. Que está-se a trabalhar, mas tem um furo lá em baixo que está a deixar vazar tudo. E não há rendimento, e não há lucro, e não há crescimento, porque está a vazar por algum lado. Porque não há consciência, não há responsabilidade com aquilo que se recebeu. E nós somos as pessoas que
precisamos de despertar para essa realidade. Para sermos responsáveis por aquilo que Deus está a trazer sobre a nossa vida nesta tarde. Por aquilo que Deus está a despertar o nosso coração nesta tarde. Não pensarmos só no resultado. Se acreditarmos no profético, amém, temos que acreditar. É para acreditar naquilo que Deus lança sobre uma nação, sobre a nossa vida. Porém, como chegar lá, como executar isso? A minha preocupação é como a igreja, aqui em Portugal, como eu, cristão, vou trabalhar com aquilo que Deus vai derramar sobre a minha vida. A minha preocupação é essa. E essa é a grande questão que eu quero trazer aqui. Como é que a gente vai trabalhar com isso? E levarmos esta consciência para casa e repensarmos a nossa vida diária com Cristo. Se temos sido discípulos que estão a ser odres novos para receber este vinho novo. E sermos capazes de aguentar com o processo da fermentação, em que a pele tem que esticar, mas está ali segura. É novo, vai aguentar, tem estrutura. E nós, como igreja, precisamos de erguer a nossa cabeça nesta tarde. Quem sabe, se calhar, arrepender dos nossos pecados. Arrependermos, se calhar, de querermos um resultado sem pensarmos em tudo que nos vai levar a esse resultado. E eu quero orar consigo nesta tarde. Os irmãos, se quiserem ficar de pé,